Olá, meu irmão, que bom que você está comigo aqui hoje pela manhã. É uma alegria poder compartilhar com você as coisas que eu tenho visto aqui nesse texto ao longo do tempo. E eu quero te agradecer por andar junto, por me acompanhar. Eu tenho recebido feedback de algumas pessoas que têm me mandado WhatsApp. E eu quero agradecer o carinho, isso sempre é importante para a gente, o retorno, o incentivo, porque isso mostra que a gente está fazendo a coisa certa e a gente está conseguindo alcançar o propósito que é te ajudar. Eu estou com vocês aqui no Salmo 1º, né? E a gente vai continuar nele mais um pouquinho para entender uma outra coisa importante. Nós vimos que na vida as nossas escolhas são fundamentais para a gente dar certo ou não. Então, quem escolhe certo, quem escolhe andar com as pessoas certas, quem escolhe se inspirar na coisa certa, essas pessoas, elas se tornam pessoas bem-sucedidas. As pessoas mal-sucedidas, elas são aquelas que fazem um pouco caso de Deus. Inclusive, o texto deixa bem claro que o ímpio e o justo, eles têm destinos diferentes e eles não se cruzam. Eles andam juntos, mas nunca se encontram. Em algum momento eles serão separados definitivamente, porque são caminhos completamente opostos. Um anda numa direção e outro anda noutra direção. Agora, o que é interessante é que o escritor, no caso o rei Davi, ele diz assim, esse homem, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto no seu devido tempo, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas não é assim os ímpios. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento espalha, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, eles nunca andarão juntos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios e do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E por que essa referência é importante? Por que ele fala da árvore, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, etc. Porque na realidade a vida, ela não é uma palha. Vamos usar aqui o exemplo dele. A nossa vida não é como palha solta ao vento. Uma palha solta ao vento, ela não tem propósito. Ela não tem finalidade. Ela existe por existir. E um dia ela vai cair no chão, vai parar em algum lugar e ali ela vai ficar e vai apodrecer. Mas uma árvore é diferente. Porque uma árvore, ela tem um propósito. E o que Davi está querendo dizer para mim e para você é que quando Deus nos gerou com um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Isso é como semente. Não é sem razão que a palavra sêmen é de semente. Então, aquele momento da fecundação, do óvulo, com a semente, com o sêmen, e ali nasce um ser. Na realidade, essa semente foi estabelecida ali com um propósito. E quando você faz a escolha errada, você perde esse propósito na tua vida. O que é uma vida bem-sucedida? Como é que eu posso medir isso, mensurar isso? Uma vida bem-sucedida é aquela que é gerada, que cria raízes, que estabelece galhos, que gera flores e frutos. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de legado. O que é uma vida frutífera? Uma vida frutífera é aquela que deixa um legado. A moinha que o vento espalha não vai deixar legado, né? Ela não tem essa finalidade. Mas uma árvore, sim.
Por isso que quem faz as escolhas corretas, quem escolhe andar com Deus e escolhe entender o propósito de Deus, ele está colocado num lugar estável. E quando você está no lugar certo, onde Deus te planta, onde Deus te põe, a primeira coisa que a gente precisa é criar raízes. Porque quando você cria raízes, você está se estruturando. O que é criar raiz? A raiz é o nosso fundamento, são os valores, a nossa formação, conhecimento de Deus que a gente adquire. Isso são raízes que vão nos fortalecendo, que vão criando uma estrutura estável. E em cima dessa estrutura estável, junto dessas correntes de águas, que é por onde o Espírito Santo flui, você começa a crescer, você começa a se desenvolver no propósito de Deus. E você começa então a desenvolver. E você vai crescendo, e você vai criando galhos, e você vai gerar fruto nesses galhos. E isso é fundamental para você, para o seu bem-estar, é fundamental para o teu futuro, é fundamental para o teu legado. Veja que a moinha que o vento espalha, ela não tem essa finalidade, ele não tem propósito na vida, é disso que ele está falando. A hora está aqui, a hora está ali, a hora está lá. E é muito comum, porque é fácil você entender. Dentro da igreja, a gente vê muito isso, especialmente você que é evangélico, que está me ouvindo. É muito comum pessoas que não ficam em igreja nenhuma, não é? Hoje ele está numa igreja, amanhã está noutra, está noutra, está noutra. Essas pessoas, elas são literalmente como moinha que o vento espalha. Elas não ficam num lugar, elas não criam raízes. E uma planta, quando ela fica num lugar e começa a criar raiz, você leva para outro, começa a criar raiz, leva para outro, ela nunca vai dar fruto. Porque a primeira coisa que a gente desenvolve, uma árvore desenvolve, são as suas raízes, ou seja, o seu sistema radicular. Aí depois que as raízes estão formadas, ela vai começar a desenvolver o seu tronco e depois então seus galhos e depois, por último, dar os seus frutos. Agora presta atenção, meu irmão. Você é uma pessoa inteligente. Me responde. Você conhece alguém que não tem raiz e está dando fruto? Eu pessoalmente não conheço. Dentro do meio ministerial, por exemplo, todo mundo, todas as pessoas que ficam nesse trânsito, eu não vejo fruto nelas. Mas aquelas que estão num determinado lugar e elas têm raízes ali, essas pessoas sim, elas conseguem produzir fruto e deixar uma história e deixar um legado. E o que Deus quer para mim e para você é exatamente isso. Deus quer que a tua vida tenha propósito. Deus quer que você deixe um legado. Deus quer que você tenha frutos. Mas não se engane, que isso nunca vai acontecer enquanto você não tomar a decisão certa de andar na presença de Deus, de meditar no que Ele ensina, porque é aqui que as nossas raízes são formadas. As tuas raízes são formadas a partir daquilo que você recebe. Aquelas pessoas que se afastam dos princípios de Deus e não os têm nem os considera, elas sequer criam raízes. Elas não têm raiz em nada. Por isso que a gente vê que existe aí uma geração que elas não sabem responder sobre o seu futuro, elas não têm segurança, elas não têm esperança e elas não têm resposta, não sabem o que querem, para onde vão, onde querem chegar, porque tudo isso vem da raiz, é a raiz que nos alimenta e que nos dá força para a gente ser gerado assim. Então, o que eu queria que você entendesse hoje é que Deus te fez com um propósito. Você nasceu com um propósito e você precisa criar essas raízes nele. Então, crie raízes para que você possa dar fruto. Não seja uma pessoa que fica daqui para lá, de lá para cá, andando de um lugar para o outro, sem criar raízes.
Talvez você esteja vivendo esse momento na sua vida, você ainda não se encontrou, não se achou. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não tomar as decisões que você precisa tomar, assumir o custo dessas decisões e criar raízes, você não vai poder frutificar. Ou seja, não haverá legado para a tua vida. Você não vai deixar nada para a próxima geração. Porque isso é legado. Você não vai deixar nada para os seus filhos, você não vai deixar inspiração nenhuma para ninguém, porque você não observou a palavra de Deus. Então, Deus te abençoe. Que você tenha sabedoria para fazer a coisa certa, para fazer as escolhas certas. E lembre-se, o justo e o ímpio não se encaixam. Eles andam completamente separados um do outro. Ainda que os dois estejam vivendo juntos, né? Eles são como paralelas. Nunca se encontram. Porque haverá um momento que o caminho vai bifurcar. E aí, nesse momento, que é exatamente na morte, quando esse caminho bifurcar, quem deu fruto tem alguma coisa para apresentar. Quem não deu fruto vai ser queimado e lançado no fogo, é o que a Bíblia diz. Então eu queria te estimular nessa manhã a entender como você é importante para Deus, a você entender que Deus te fez com um propósito, que Deus te plantou com um propósito e você não pode abdicar disso. O diabo sempre vai trabalhar para você ser como a moinha que o vento espalha. Mas você precisa tomar a decisão de ser uma pessoa que bebe da fonte de Deus. Você tem que tomar a decisão de estar sempre perto desse rio, de onde você é alimentado, para poder ser essa árvore frondosa, onde você abriga ninhos e onde você floresce e frutifica. Deus abençoe sua vida e que as tuas escolhas determinem também o teu futuro e o teu legado. Em nome de Jesus. Beijo no coração e na quinta-feira estamos de volta. Eu tenho uma coisa nova para você. Eu quero falar a partir de quinta-feira sobre os segredos do Salmo 23. O Salmo 23 guarda muitos segredos. Quinta-feira eu começo com vocês. Vamos ver quanta coisa linda nós vamos tirar do Salmo 23, tá bom? Espero você na quinta-feira. Mais uma vez, um beijo no coração e até lá.